Salve, salve, rapaziada! Se você viu meu último vídeo falando sobre a sua santidade, o 14º Dalai Lama, sobre os Bodhisattvas, sobre a invasão do Tibete por parte do exército chinês comandado por Mao Tse-tung, você também viu que eu comentei sobre uma criança de 6 anos de idade que desapareceu misteriosamente, certo? Então, o vídeo de hoje é dedicado à história desta criança, mais precisamente o 11º Panchen Lama. Como eu expliquei no outro vídeo, Panchen Lama é a denominação que se dá ao número 2 na hierarquia do budismo tibetano. Ele está logo abaixo da sua santidade, o 14º Dalai Lama. Ah, então ele é como se ele fosse tipo... Oi? Então é como se ele fosse tipo um vice do Dalai Lama? Não, cara, ele não é vice de ninguém, não é assim que funciona. Ele, na verdade, é considerado pelos tibetanos como a reencarnação do Buda Amitabha, ou Amida. Este nome significa grande sábio ou grande estudioso. Como eu estava dizendo antes, Panchen Lama é a segunda autoridade espiritual do Tibete, segundo a escola de Elul do budismo, que é a linha budista tibetana. No topo dessa hierarquia está a manifestação de Avalokiteshvara, ou seja, o Dalai Lama. E em segundo vem a reencarnação do Buda Amitabha, ou seja, o Panchen Lama. Além de serem santidades para os tibetanos e para todas as pessoas que seguem a escola de Elul, e além de inúmeras outras missões, se é que se pode chamar de missões, ambos os lamas desenvolvem um papel muito importante na escolha de seus sucessores. Vamos colocar de outra forma. Por exemplo, quando o Dalai Lama morre, o Panchen Lama deve encontrar e aprovar a reencarnação do novo Dalai Lama. Entendido? De boa? Mas e o que torna a história do 11º Panchen Lama tão especial? Vamos aos fatos, voltamos lá para o início. Lembra quando comentamos sobre a Batalha de Chamdo, a invasão do Tibete por parte do exército chinês comandado por Mao Tse-tung, que incontáveis tibetanos foram mortos e outros inúmeros tiveram que fugir para outros países, incluindo a sua santidade Dalai Lama e tudo mais? Lembra? Se não lembra, assim que acabar esse vídeo, corre lá para assistir o vídeo do Tibete parte 2, onde eu conto melhor essa parte. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas vai só depois que acabar esse vídeo, beleza? Então vamos voltar um pouco mais nessa história, porque tem um detalhe que pode ser muito importante. A escolha do 10º Panchen Lama, Choeki Gyaltsen, lá em 1949, já envolveu muita polêmica porque ela foi apoiada pelo governo chinês. Enfim, na época da invasão chinesa do Tibete, o líder supremo do governo e líder espiritual do Tibete, sua santidade, o 14º Dalai Lama, foi obrigado a fugir para a Índia, enquanto que o 10º Panchen Lama permaneceu no Tibete. Neste ponto é importante frisar outra coisa. O 10º Panchen Lama era simpatizante do regime chinês antes da invasão. Lembra do suposto envolvimento da China na escolha dele, que eu acabei de comentar? A história é realmente muito complexa, mas eu vou tentar resumir. Foi só depois da invasão que ele passou a ter uma atitude mais firme em prol da liberdade do seu povo e do próprio Tibete. Depois que ele viu as atrocidades que o exército chinês estava cometendo, ele até escreveu um documento endereçado ao primeiro-ministro chinês, Zhou Enlai, denunciando os abusos policiais e as ações da República Popular da China no Tibete. Alguns historiadores dizem que este documento é o mais detalhado e informativo ataque às políticas praticadas pela China no Tibete jamais escritos até hoje. O tal documento ficou conhecido como a Petição de 70.000 caracteres. Poucos anos depois de escrevê-lo, em 1964, ele foi publicamente humilhado e declarado inimigo do povo tibetano. Foi preso e tudo mais. Cara, eu vou resumir porque senão vai ficar muito chato, velho. É muito comprida a história. Tem muita data também, sabe? Em 1989, ele voltou pro Tibete, teve um ataque cardíaco e morreu. O caso é que com a morte do 10º Panchen Lama, com a pressão que o governo da República Popular da China exercia no Tibete e com o medo desta pressão passar também para as escolhas e decisões religiosas, as autoridades budistas tibetanas precisavam encontrar logo a reencarnação do Panchen Lama. Pelo menos era importante encontrá-lo antes dos chineses, saca? E foi então que, depois de uma incessante busca, que no dia 14 de maio de 1995, a sua santidade, o 14º Dalai Lama, reconheceu um menino de 6 anos de idade chamado Jedung Choeki Nyima como a reencarnação do Panchen Lama, ou seja, ele reconheceu a reencarnação do 11º Panchen seguindo todas as tradições milenares tibetanas. Presta atenção agora. Isso foi no dia 14.
3 dias depois, no dia 17 de maio de 1995, o garoto Jedun e seus pais desapareceram misteriosamente. Na verdade, eles não desapareceram misteriosamente. Eu falei isso só para gerar um drama. Bom, mais ou menos na verdade, porque eles foram levados pelo exército chinês, que 1 ano depois, em maio de 1996, admitiu que tinha o garoto e sua família sob custódia. Ou seja, o governo de Pequim não aceitou a escolha do Panchen Lama por parte do Dalai Lama e das autoridades budistas tibetanas e obrigou os monges de Tashilhunpo, uma cidade no Tibete, a encontrarem um outro Panchen Lama. Sacou a jogada? A escolha desse novo Panchen Lama, com o aval chinês e com a constante negação por parte dos tibetanos, recaiu sobre o filho de um membro tibetano do Partido Comunista Chinês. Sim, senhoras e senhores, é muita coincidência, não é? Hoje esse jovem já tem 20 e poucos anos e estuda e vive na capital chinesa. Depois que o governo chinês admitiu que tinha o Panchen Lama com 6 anos de idade e seus pais sob custódia lá em 1996, ninguém mais teve notícias deles. Diversos apelos internacionais foram feitos para saber o seu paradeiro e todos foram constantemente negados pela China. O caso é que o anterior 10º Panchen Lama declarou que, segundo a tradição tibetana, a confirmação do Dalai ou Panchen deve ser mutuamente reconhecida. Ou seja, o envolvimento da China nesse assunto é visto por muitos como uma descarada manipulação política para ter controle sobre o reconhecimento do próximo Dalai Lama e fortalecer assim seu controle sobre o futuro do Tibete. Por outro lado, o governo chinês se defende dizendo que o envolvimento não quebra a tradição, já que o reconhecimento do Dalai Lama também recaía sobre o imperador chinês. Devido a todos esses problemas políticos, o próprio Dalai Lama, o 14º Dalai Lama no caso, já declarou de forma veemente que esta poderia ser a sua última encarnação. Ou seja, não se esqueçam que ele é a manifestação de um Bodhisattva, um ser espiritual evoluído, iluminado, que poderia de forma totalmente consciente decidir a não voltar mais para a Terra. Da mesma forma que ele decidiu vir para a Terra, ele poderia decidir não voltar mais. Com essas declarações, se os graves problemas políticos da região não forem resolvidos até o dia de sua morte, esta poderia ser a última imagem de um Dalai Lama que a humanidade teria o prazer de admirar. Isso é muito triste. E se assim for, a eleição de um sucessor de um 15º Dalai Lama pode e vai gerar muito, mas muito mais conflitos. Se antes de falecer o 14º Dalai Lama disser que não reencarnará mesmo, significa que a escolha do 15º Dalai Lama por parte do governo chinês não passará de uma descarada manobra política. Olha que interessante, até os Estados Unidos já deixaram claro, de antemão, que a China enfrentará a objeção internacional se tentar manipular o processo de reencarnação. Agora eu deixo algumas perguntas no ar para você refletir. Onde estará o 11º Panchen Lama reconhecido inicialmente? Será que o Panchen Lama pró-China estará agindo como uma marionete do regime? Como já falamos antes, segundo a tradição tibetana, o Panchen participa da escolha do próximo Dalai quando o atual falecer, certo? Escolherá ele um Dalai Lama também pró-China? E aí, o que você acha? Deixe seus comentários aqui embaixo, se vocês quiserem saber mais sobre algum determinado assunto também, mandem suas sugestões. Um forte abraço. Falou. Paz.